Nós estamos aqui com 3 palestrantes, tá? O secretário de Fernando Bispo, da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia. Estamos aqui com o presidente do Secov, Ovidio Maia. Estamos com a doutora Fabiana Torquato, especialista em imóveis da União, para poder tentar brifar todos vocês que são os participantes aqui desse webinar, que podem fazer perguntas, tá? Através do Q&A, que é o Questions and Answers aqui embaixo. Tá? Podem fazer perguntas, que nós faremos as perguntas ao secretário, à doutora Fabiana e ao Ovidio Maia. Tá? A intenção aqui é dar um norte a todos vocês sobre as vendas de imóveis da União, o que mudou na legislação e na estratégia do governo federal. O governo já fez várias vendas, né, secretário? Já iniciou o processo. Então, a gente vai tocar nesse assunto. Vou deixar o secretário falar um pouquinho, só antes da gente iniciar o webinar. Por favor, secretário. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer aqui a DF Imóveis pelo convite, a presença da Fabiana Torquato, do doutor Ovidio. O intuito aqui hoje é deixar claro o processo de gestão dos imóveis da União, a nova visão do governo Bolsonaro sobre o cuidado com o bem público, né? E do ministro Paulo Guedes, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Tendo essas duas premissas, a política pública para a gestão do patrimônio da União foi modernizada e temos hoje, podemos dizer, para o mercado imobiliário, muitas oportunidades de desenvolvimento e juntamente com o governo federal, podemos executar essas premissas que eu disse, que são os princípios que estão norteando a gestão patrimonial hoje no Brasil, né? Não ter abandono e desenvolvimento econômico junto com o respeito ao dinheiro público, né? Então, essa é a nossa base e, com isso, uma série de consequências que fomentam o mercado e geram oportunidades. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite e estou à disposição para o debate e espero que seja bastante enriquecedor para os investidores, os interessados em comprar imóveis e a cadeia do mercado imobiliário, como os corretores de imóveis e todos que se envolvem no desenvolvimento dessa indústria. Nós que agradecemos, secretária, você nos conceder a honra desse tempo e para esclarecer a todos nós. Estamos aqui ansiosos, como o mercado imobiliário para os consumidores, tentar ajudar esse link entre a União e o mercado imobiliário de maneira geral. Vou apresentar aqui o nosso presidente do Secov, Ovidio Maia. Por favor, Ovidio, dê o nosso bom dia a todos, por favor. Bom dia a todos e a todas. Caro Marcelo, da DF Imóveis, parabéns pela iniciativa. Esse é um assunto muito importante para o mercado. Doutor Fernando Bispo, secretário, para o Brasil, isso é um marco, eu diria, porque você regulamentar e tratar o patrimônio da União, o patrimônio de todos, vamos dizer assim, com tanta eficiência, lastreada em uma lei muito bem elaborada. Então, está de parabéns o governo federal, o secretário, e também dar um bom dia à doutora Fabiana Torquato, que conhece bastante o segmento. O Secov, nós representamos o Secov do Distrito Federal, que representa a área de compra, venda e intermediação de imobiliárias, e também represento aqui a Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, que concentra 22 Secovs do Brasil. Nós estamos falando em nome aqui de 22 estados, secretário. Então, você pode ter certeza que pode contar conosco. Esse time vai somar ao time da União e tenho certeza que atingiremos o objetivo para o governo federal e para a população como um todo. Um excelente live, um excelente dia, bom dia de trabalho para todos. Muito obrigado, presidente Ovidio. Estamos aqui agora com a Fabiana Torquato, advogada especialista em imóveis da União. Já tem vários anos estudando isso, né, Fabiana? Conta um pouquinho da sua história e como é que você pode ajudar a gente aqui nesse momento atual.
Bom dia, Marcelo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Bom dia, doutor Ovídio. Bom dia, doutor Fernando Bispo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ver aqui como é que eu consigo colaborar com esse debate que eu imagino que vai ser enriquecedor para todos nós. Bom, eu vou falar bem rapidinho. Eu fui consultora do relator da MP 14.011, que nós vamos tratar hoje sobre essa implementação na gestão dos imóveis da União, que modificou bastante as condições de alienação e venda direta dos imóveis da União. Também ajudei com outras leis, mas a gente vai trabalhar aqui pontualmente sobre as propostas de manifestação de aquisição que eu acredito que o público hoje vai estar mais interessado em ouvir, já que está rolando aí vários editais que a Secretaria tem publicado, né? Estão disponíveis no site, no portal da Secretaria, e também está aberta aí para a proposta de aquisição de imóveis da União, fazer a venda direta de imóveis que não estão ocupados. E é isso, vamos seguir o debate e eu estou aqui para dar todo o apoio aí que for necessário. Muito obrigado, doutora Fabiana. Doutor Fernando Bispo, as palavras são suas, por favor, nos dê do início ao fim aí, o norte sobre essa questão, né, tão antiga, né, desde 1500, não é isso? O pessoal fala, né, que o Brasil está precisando arrumar a questão fundiária do Brasil e você está aí como a maior imobiliária, né, do Brasil, do mundo, né? Perdão. Poderia nos dar o norte sobre esse tema, por favor? Sem dúvida. Obrigado, Marcelo. Bom, o patrimônio, primeiro que o patrimônio ele é o bem mais antigo da nação, né? Quando o Brasil se instituiu aqui em 1500, a sua descoberta, daí em diante, nós temos uma gestão patrimonial que começou até pela própria igreja. A SPU tem escrituras que foram feitas pelos padres, né, nas paróquias que eram controladas a gestão do patrimônio, e daí em diante se vem evoluindo as questões patrimoniais. Isso é uma coisa interessante porque um dos dificultadores de uma boa gestão é justamente a dificuldade que se tem, algumas vezes, na cadeia dominial de um imóvel. Então, são documentos históricos e, inclusive, a SPU no Rio de Janeiro ela tem um acervo e recuperação, né, de documentos para garantir essas cadeias. Obviamente que no processo evolutivo as coisas vão mudando e problemas vão surgindo e as gestões, né, os governos, eles devem se atentar a essas mudanças e prover soluções para esses problemas. Eu não vou mais discutir muito a história e vamos pular de 1500 para os dias de hoje, né? O governo Bolsonaro, ele assumiu. E quando eu fui nomeado aqui secretário do Patrimônio da União, o que eu recebi foi realmente uma secretaria que tem o dever, né, de gerir esse patrimônio, mas que, governo após governo, ela não sofreu uma transformação da visão, né, de uma solução sobre o patrimônio. O que a gente recebeu aqui uma parte do patrimônio, uma boa parte do patrimônio que não tem uso para administração pública, abandonado, né, em situação de abandono, justamente porque, em algum momento, houve a necessidade de ter aquele ativo, ou aquele ativo foi incorporado ao patrimônio do governo, mas esse, por sua vez, não tinha nenhuma utilidade e deveria ser mantido pelo governo. Ocorre que o Brasil, todos nós sabemos, passa por dificuldades fiscais há muitos anos, né? Nós somos um país em desenvolvimento, um país que tem necessidade de investimento em várias frentes e, por isso, não tinha como prover a manutenção, ou não conseguiu, ao longo do tempo, prover a manutenção desses bens. Fatos mais relevantes, eu posso citar aqui, recente, 2018, o prédio Wilton Paz de Almeida, no centro de São Paulo, dia 1º de maio de 2018, um prédio que foi invadido, não tinha uso para administração, esse prédio foi invadido, pegou fogo, caiu, né, e matou 7 pessoas. Aquilo é o símbolo, para mim, do abandono, é o símbolo do problema ao qual o Brasil possui, nesse momento, derivado de anos e anos e anos sem essa gestão com esse olhar. E qual é o olhar que nós temos hoje? Muito simples. Se o imóvel não tem uso para administração pública, esse imóvel deve ser vendido.
esse imóvel deve ser transferido para a iniciativa privada através da alienação do imóvel, né? Porque nós entendemos que é a iniciativa privada que vai desenvolver, que vai dar manutenção, que vai gerar emprego, renda naquele imóvel, naquele equipamento, o qual, para a administração pública, não tem mais serventia. Até então, né, Marcelo e senhoras e senhores, o governo federal ele era um acumulador de imóveis, né? Porque os imóveis da União, eles têm várias entradas. Eu estava brincando aqui antes da gente começar, falei aqui com o vídeo, né? Falamos aqui antes, que no dia que vender tudo, aí a gente vai parar de dar essa informação. Mas esse dia nunca chegará. Boa notícia aqui para os corretores, boa notícia aqui para todo mundo que tem interesse em comprar imóvel da União. Por que isso nunca vai chegar? Porque a rotina do governo, ela faz com que haja uma entrada e uma incorporação de imóveis contínua, né, de diversas fontes. Um exemplo, por exemplo, quando se apreende os bens de um traficante, por exemplo, quando se sequestra os bens de um traficante, que ele é preso e ele tem cobertura, ele tem fazenda, ele tem lote. Quando o traficante é preso e ele é julgado e condenado, né, depois que essa ação está transitada e julgada, o patrimônio, se não foi vendido durante o trânsito da ação, ele é incorporado ao patrimônio da União. E, de novo, se não tiver nenhum uso para a administração, esses bens têm que ser vendidos. Então, às vezes, o pessoal me pergunta assim, secretário, por que a União tem uma cobertura na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro? É curioso, né? Como é que vai uma cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e é dona da União? Se você pesquisa a história daquele imóvel, você vê que aquele imóvel, um dia, alguém que cometeu um ilícito comprou aquele imóvel, foi condenado, e a União sequestra seus bens, que são frutos, né, de origem ilícita, né? Então, essa esteira, ela nunca... Eu espero, né, se o crime acabar, né, graças a Deus, um dia, temos essa esperança, mas enquanto houver esse tipo de ação, a União, esse imóvel será incorporado e deverá ser vendido. Por outro lado, também há empresas, pessoas físicas também, que pagam suas dívidas com os próprios imóveis, né? Tem dívidas com o governo, chega uma hora que elas não acaba sendo executado, a empresa vai à falência ou qualquer outro tipo, e esses bens também são incorporados à União. Por isso também você vê a União sendo dona de lojas em galerias, vê a União sendo dona de padaria, né, de indústrias, de hotéis. Então, quer dizer, existe também essa parte financeira do pagamento de dívidas com o governo, sendo através de imóveis, e aí, de novo, nós temos uma esteira entrada. Então, Marcelo, nós temos várias portas de entradas de imóveis. E por isso nós criamos uma esteira do desinvestimento. Ou seja, para sempre nós teremos um sistema de venda de imóveis. Foi isso que nós buscamos através da Lei 14.011, que a doutora Fabiana citou, uma lei nova, uma lei de junho deste ano, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro assinou, né, em 10 de junho desse ano a lei, e que ela traz aí, moderniza a gestão do patrimônio e cria diversas oportunidades de saída para esse patrimônio, porque nós éramos acumuladores de patrimônio. E para encerrar aqui, eu rodo a palavra, né, talvez para a Fabiana falar um pouquinho sobre a lei e a gente falar um pouco depois sobre quais são as ferramentas que nós temos. O importante é que, com essa modernização que nós fizemos, a gente tem uma esteira permanente no site do governo, nós temos o particular podendo fazer uma manifestação no imóvel que não esteja à venda, que também é muito importante falar, a proposta de aquisição de imóveis, que a gente chama aqui internamente de PAI, né? Antigamente, o investidor ele tinha que esperar o governo federal colocar o imóvel à venda. Eu, quando assumi aqui, eu fui a 17 estados para conhecer a SPU na ponta, para conhecer a realidade do nosso patrimônio. Em todos eles, assim, sem exceção,
o superintendente chegava para mim e falava: olha, secretário, está vendo aquele terreno ali do lado do shopping? No dia que a gente colocar a venda, o shopping compra porque ele sempre quis expandir para lá. Secretário, está vendo ali aquele terreno na esquina ou aquele andar inteiro que está desocupado lá? Se vender, se botar à venda, tem um monte de interessado que liga. Então, isso aí não precisa mais acontecer dessa forma. O interessado em investir, ele pode manifestar o interesse para a Secretaria do Patrimônio da União. Ele pode entrar no nosso portal, que é o imóveis.economia.gov.br, e ele pode manifestar o interesse. Dizer: olha, aquele imóvel, matrícula número tal, endereço tal, que é da União, eu tenho interesse em comprar. Esse privado, fazendo isso, ele vai sensibilizar a nossa secretaria em colocar aquele imóvel no certame concorrencial mais rapidamente, né? E aí atender aí a necessidade do empreendedor e, de novo, como derivada, desenvolvimento econômico, geração de emprego, desenvolvimento para a cidade. Porque um imóvel abandonado, Marcelo, ele é detrator de valor, né? Todo mundo sabe que quando tem, aqui em Brasília, vou falar mais especificamente aqui de nós, um apartamento funcional que está fechado há 20 anos, ele só causa problema para os seus vizinhos e para o seu condomínio, né? Então, ele deprecia valor, ele perde valor. E uma vez que nós vendamos esse imóvel, ele passa ali a contribuir com o seu condomínio em dia, a ter um morador, a acabar casas aqui em Brasília. Por exemplo, tinha problema lá de a piscina da dengue, o pessoal me falava: bispo, a casa lá é a piscina da dengue, tem que jogar areia e tal. Então, assim, não faz nenhum sentido o que estava acontecendo. Então, a transformação veio. Isso não é uma jabuticaba, isso não é um privilégio do Brasil, tá? Vários países passaram por isso. Como eu disse, o patrimônio é o primeiro bem da nação, né? A terra, os imóveis, é o primeiro bem de uma nação, e várias passaram por esse problema. Chegaram em determinado momento da sua história e viram que tinham muito mais imóveis do que precisavam gerir isso melhor e partiram para a venda, porque isso arrecada aos cofres públicos, isso monetiza a União para que ela possa investir em outros programas públicos, em outras políticas públicas, melhor dizendo, e desonera a administração, como eu disse, desenvolvendo a sociedade e a economia, né? Então, antes de passar a palavra para a Fabiana, nós temos hoje, no portal da SPU, editais de venda de imóveis que já foram identificados. Nós temos certames concorrenciais eletrônicos, ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar do país, da sua casa, participa. Até então era presencial, envelope, tinha que ir na superintendência. Então, agora é tudo eletrônico, tudo pela internet. Todo mundo pode acessar. Toda terça e quinta tem venda de imóveis da União, né? Se você entrar no portal, tem até dezembro, já quase janeiro, já temos certame toda terça e quinta, né? Mais de um imóvel, são grupos de imóveis na terça, grupos de imóveis na quinta, eventualmente até em outros dias, todos os editais estão lá. E agora, dia 1º de outubro, né, Fabiana, a gente passou a receber as propostas de aquisição de imóveis, que é justamente o que eu disse. O particular ofertou: não estou procurando aqui, esse apartamento é do governo, não estou vendo ele aqui na lista, faz a proposta, a gente pega essa informação e responde num processo para esse interessado. E, por fim, se o imóvel não for vendido nesse certame, a gente ainda inovou, colocando quem melhor entende de venda de imóvel, que é o corretor de imóvel, né? O mercado é o melhor vendedor disso. Então, a União não poderia colocar o corretor na largada, mas a gente não abriu mão de ter uma solução que envolvesse o mercado, né? E, com certeza, por exemplo, alguém quer ver um imóvel do governo, tem que ser de segunda a sexta, de 8 às 5. Mas a gente sabe que de hora de ver imóvel, normalmente é à noite, normalmente é no sábado, é na hora do cliente, não é da hora do vendedor, né? Então, quando a gente envolve o corretor de imóvel para esse processo, a gente está trazendo um profissional qualificado e que mais? Que vai aumentar o valor do imóvel. Porque o corretor, ele entende da vizinhança. O servidor público, que está indo lá, num esforço aqui da política pública da venda, abre a porta, deixa o cliente ver tudo, ele não consegue dizer para o cliente qual é o benefício daquela quadra, o que está acontecendo de valorização imobiliária caso um comprador esteja investindo, né? Então, ninguém melhor do que o corretor
ninguém é qualificado, melhor dizendo, como um corretor, para poder melhor atender o interessado na compra e executar aquela compra. Então, a gente entende também, vocês podem ver lá no nosso site, eu fico um pouquinho de vergonha, mas é a limitação do governo, que até as nossas fotos não são fotos de um corretor de imóvel. Né? Quando você coloca o imóvel à venda, o corretor ele tira a foto, ele sabe colocar a foto no ângulo correto para que a pessoa tenha a impressão correta do imóvel, ele tira a foto do prédio, tira a foto, às vezes, da pracinha que está do lado. Então, quer dizer, de fato, nós estamos no esforço de colocar os imóveis à venda, a gente coloca no site, mas você não vai ter um dfimóveis.com lá no nosso imóveis.economia.gov.br. Não vai ser nessa qualidade, porque não vai ser feita por corretores de imóvel numa plataforma de venda. Né? Mas é o esforço inicial, né, Marcelo, que a gente tem que fazer. O primeiro passo tem que ser dado. Quando esse imóvel vai ficar à venda para o corretor, aí ele pode trabalhar esse imóvel, ele pode colocar esse imóvel numa plataforma, ele pode fotografar esse imóvel e ele vai cuidar do imóvel como um imóvel de um particular. Tá? Ele vai poder vender como imóvel de particular. Ele apenas vai ter que se preocupar, melhor dizendo, em colocar em algum lugar do anúncio, dizendo, esse é imóvel do governo federal. Só para que o comprador já saiba que é do governo federal, mas ele está sendo feito à venda pelo corretor, intermediado pelo corretor, quem vai fazer a visita é o corretor, quem vai trabalhar é o corretor, e na hora da venda, o imóvel vai ser vendido e está lá na nossa regulamentação da Lei 14.011, que a Fabiana vai comentar já, que o pagamento da comissão é feito pelo comprador direto ao corretor. Né? Então, isso aí já fica estabelecido pelo corretor, junto ao comprador, né? E ele precisa fazer esse pagamento para ter a liquidação total da compra. Né? Claro que, quando o pessoal falou para mim, Bispo, mas o corretor só vai poder trabalhar depois que teve o primeiro e o segundo certame? Realmente eu não tenho como puxar, mas, de fato, se o imóvel teve o primeiro e o segundo certame e não foi vendido, aí vou usar o linguajar aqui dos nossos corretores, é porque ele não foi bem trabalhado, ele não foi bem fotografado, ele não foi bem acessado aos interessados. O mercado sabe quem é investidor, os corretores conhecem, tem seus clientes que são investidores, tem seus clientes que já têm aí o interesse naquela região, estão procurando imóveis naquela região, então são eles que justamente vão dar a cabo na venda e vão ajudar o Brasil nesse processo de uma melhor gestão. Né? Então, acho que esse foi minha preâmbula, aí, tentei ser o mais amplo possível. Né? Acho que a Fabiana pode comentar um pouquinho aí a questão desse mecanismo legal, né? E aí eu fico à disposição. Muito obrigado, Fernando. Eu acho que foi excelente as suas colocações, foram muito bem claras. Quero colocar para o senhor que o feito é infinitamente melhor do que o perfeito não feito. Então, eu acho que você está a sua equipe, todo mundo está de super parabéns. Já começou, a Fabiana aí deu início, ajudou nesse processo, inclusive na formulação desse projeto de lei, dessa lei, né, Fabiana? Queria colocar para vocês que estão nos assistindo, que eu botei no bate-papo o endereço eletrônico, tá, Fernando Bispo? imóveis.economia.gov.br. Então, copie esse link, acompanhe, que tem muitas oportunidades aqui. O próprio vídeo vai contar aqui que uma imobiliária de Brasília dos imóveis aqui arrematou, acho que foi 4, né? Uma imobiliária só arrematou 4 só, viu, Fernando? Então, você vê a importância do nosso mercado estar conjunto com todo mundo trabalhando essas oportunidades. E, Fabiana, eu queria que você pudesse nos passar o passo a passo também sobre esse processo de compra e venda para comprar direto, enfim, você poderia nos falar sobre a lei e dar esse passo a passo de forma didática para nós que somos pessoas leigas juridicamente, digamos assim, não somos advogados, né? Claro, claro. Bom, primeiro eu também quero compartilhar aqui com a sua fala, Marcelo, que de fato o avanço que a SPU está promovendo em relação à alienação dos imóveis nessa gestão é significativo. A gente entende que em outros momentos outros governos tinham outras prioridades e tinham outro entendimento sobre a alienação dos imóveis, né? Então a SPU durante muitos anos
ela alienava imóveis só se fossem destinados para interesse social, né? E até mesmo a regularização ficou pendente por conta disso. Então, eu digo porque eu participei disso, né? Nos últimos 5 anos, a legislação foi muito ampliada. Então, eu acho que esse governo veio com uma determinação, com uma vontade, com capacidade técnica para realizar, e a legislação estava aí, né? A Lei 14.011, ela foi resultado de avanços que foram construídos nos últimos anos, né? E esses ajustes que foram feitos na Lei 14.011, eu tenho certeza que vão aquecer aí o mercado imobiliário da forma como eles estão sendo tratados hoje pela Secretaria de Patrimônio da União. Então, secretário, de verdade, de coração, de quem acompanha a SPU aí nos últimos anos, meus parabéns. Eu fico muito orgulhosa de poder participar, de contribuir com as ações que estão sendo realizadas pela SPU. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Antes de falar sobre a proposta de aquisição dos imóveis, eu vou fazer só um resumo das alterações que foram colocadas na Lei 14.011, que são significativas, né? A gente recebeu mais de 100 emendas quando a medida provisória chegou no Congresso, e assim, as emendas a maior quantidade de emendas foi em relação ao artigo 11C, que é justamente o artigo que trata da avaliação. E houve uma grande flexibilização nesse ponto, que eu acho que é o ponto determinante aí para os corretores para alcançarem o resultado na alienação, né? Então, a avaliação antes dependia que a União promovesse essa avaliação. Essa inversão do fluxo e a possibilidade de que o interessado apresente a avaliação para a SPU e que permita a SPU fazer, através de instrumentos tecnológicos, fazer uma homologação por métodos, por metodologias que são possíveis através justamente dessas ferramentas novas e permitir que a homologação seja célere. Eu acho que essa é a principal alteração na Lei 14.011, do meu ponto de vista, em relação à alienação. Então, hoje, a homologação das avaliações, ela não é necessária se for feita por instituições públicas federais, e ela vai ser homologada de forma muito mais célere quando for feita por empresas privadas ou especializadas em avaliação de imóveis. Então, a gente começa, na verdade, de trás para frente, e é isso que vai determinar o sucesso ou não das alienações dos imóveis da União. Muitos editais foram feitos no passado, né? Acho que quem mora aqui em Brasília acompanhou esses editais de alienação dos imóveis funcionais, e muito pouco foi vendido, né? Quase nada, né? Então, acredito que com essas alterações agora a gente consiga dar essa celeridade necessária. Outra mudança significativa, que não impacta diretamente a população aqui de Brasília, mas impacta, né, o vídeo, eu sei que você representa aí outros Secovs, impacta diretamente quem está ocupando imóveis, principalmente em terrenos de marinha, que é a remissão de aforamento. Então, foi flexibilizado significativamente com a desnecessidade de apresentação de avaliação e a utilização da planta de valores genéricos para que se promova a remissão do aforamento. E o que é a remissão do aforamento? É a aquisição daqueles 17% que representam o domínio pleno do imóvel, né? Hoje, aquelas pessoas que possuem aforamento, elas têm 83% do domínio do imóvel. Então, a União permite agora que, através da planta de valores genéricos, sem a necessidade de avaliação, seja feita a remissão do aforamento. Isso é muito significativo, porque são milhares de imóveis no Brasil inteiro, né? De norte a sul, a União tem aforamentos. A União tem aforamentos não só em terrenos de marinha, né? Tem outros aforamentos também. Todos aqueles imóveis que no passado foram considerados duvidosos em relação à necessidade de alienar, ou que seriam preciosos para que a União resguardasse o domínio pleno, e mesmo alguns que até determinado ponto foram considerados que não poderiam ser alienados, né, que era questão de segurança, como os terrenos de marinha. Então, a União acabou alienando dessa forma, fazendo os aforamentos. Hoje não é mais um instrumento tão utilizado, embora seja possível, está vigente na lei.
Bom, agora vamos entrar, eu acho que no que mais interessa aqui é a proposta de aquisição de imóveis dos imóveis desocupados. A Lei 14.011, ela ampliou um entendimento que já existia na Lei 3.465, que foi a proposta de manifestação de aquisição para as pessoas que ocupam os imóveis da União. Então, a Lei 14.011 trouxe a possibilidade de as pessoas se manifestarem em relação à aquisição de imóveis desocupados da União. A União possui uma relação grande de imóveis, mas a gente supõe que essa relação aí de mais de 700 mil imóveis, ela representa menos de um terço do total, do quantitativo total dos imóveis da União. Isso porque nem todos os imóveis estão identificados, cadastrados ou registrados em nome da União. A questão do registro, a União, na verdade, ela não registra todos os seus imóveis que são dela por força de lei, não existe oponibilidade contra a União. Então, é uma situação até confortável, né? E, enfim, ninguém vai discutir que aquele terreno de marinha, porque não está registrado em nome da União, não seja da União, né? Então, o que acontece? Alguns imóveis, por exemplo, de empresas públicas que ainda não estão incorporados ao patrimônio da União, eles não necessariamente estariam no radar de um edital de licitação que a União pudesse propor. Mas as pessoas que moram, os corretores que estão lá naquela região, que já buscaram no cartório de registro de imóveis alguma informação, eles vão saber que aquele imóvel foi de uma empresa extinta que deveria estar incorporado ao patrimônio da União, enfim, está lá registrado em nome da rede ferroviária, do Instituto do Café, enfim, né, da LBA, acontece. Então, esses imóveis, sendo identificados pelos corretores, eles podem ser levados à alienação através do procedimento de aquisição de imóveis que o secretário que a SPU chama de PAI, né? Esse procedimento ele é extraordinário, né? Porque a gente não, eu imagino, eu falo a gente ainda me considerando da SPU, né? Para quem não sabe, eu também fui superintendente do Patrimônio da União. Mas para a SPU é muito difícil fazer a identificação e o cadastro desses imóveis. Imagina, né? Levou 160 anos para a gente chegar agora com uma relação de pouco mais de 700 mil imóveis, né? Uma expectativa de 3 milhões de imóveis. Então, faltaria aí 2.300.000 imóveis para ser cadastrados. Então, nessa velocidade que vem sendo desempenhada no último século, né, não seria possível identificar e alienar. Então, com a ajuda assim, da sociedade civil, principalmente dos corretores, eu imagino que esses imóveis vão ser identificados, poderão ser incorporados rapidamente pela União. Com a avaliação em mãos, a SPU tem condição de alienar o imóvel e assim, eu vejo toda a vontade do mundo por parte da SPU em tornar esse processo célere e tornar um processo seguro do ponto de vista tecnológico. Eu não vejo como esse procedimento dá errado, né? Eu sou muito otimista em relação a isso. Fabiana, só para você falar sobre segurança, esses imóveis da SPU que entram no radar de venda, todos eles estão livres, desimpedidos de ônus, ele entra limpinho para a pessoa que for comprar? Não necessariamente, né? A SPU ela vai poder vender os imóveis que estejam desimpedidos, né? Alguns imóveis que, por exemplo, existe a pendência de incorporação, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um imóvel da rede ferroviária, a gente sabe quais são as condições de incorporação dele. Se ele ainda não foi incorporado, a União rapidamente teria condição de incorporá-lo, isso porque a União, ela tem um papel de cartório de notas, então ela leva diretamente a registro seus imóveis. Então, por força de lei, ela tem essa prerrogativa. Até tem um ponto interessante que eu queria adicionar nessa questão, que é a seguinte: a segurança jurídica, a lei trouxe algumas questões da segurança jurídica e as nossas normas internas também, a nossa normativa. Justamente com uma preocupação, né, Marcelo, de ter uma relação equilibrada com o comprador. A gente sabe que os governos sempre se colocaram com uma mão de ferro, né, com um poder muito grande, e que se você comprasse alguma coisa do governo, o governo não tinha responsabilidade sobre nada, era totalmente diferente de uma compra privada, né, entre privados, né? Então,
os corretores, o mercado está acostumado a comprar um imóvel e combinar o jogo, né? Olha, a dívida tal é sua, eu não, e deixa isso claro na negociação, né? Com a União, não. Quem tinha que diligenciar o imóvel era o comprador e qualquer problema, mesmo que não estando em edital, seria a responsabilidade desse comprador. Então, assim, o que nós fizemos foi ter bastante cuidado e elaborar um edital que dê segurança ao comprador. Então, se o imóvel tem dívida e a dívida está declarada no edital, significa que ele está sendo vendido com aquele passivo, né? Com aquela dívida, e o comprador sabe que ele terá que assumir aquela dívida e provavelmente isso está refletindo o preço. Por outro lado, se não estiver disposto no edital, a gente também colocou que não será responsabilidade do comprador. O governo federal terá a sua responsabilidade, assim como é uma operação privada. Então, isso é um dos pontos de dar segurança jurídica na compra e venda. Nos imóveis, nós hoje em dia, obviamente a gente começou, então, quer dizer, é um processo que precisa sempre ser evoluído. Então, eu digo assim, pessoal, vamos começar do bom, né, do filé para o osso, né, porque o mercado precisa aprender a comprar e a gente não pode vender problema para o mercado. Mas, à medida em que o mercado aprende a comprar, sente-se seguro nessa relação, vê a coisa dando certo, ele começa também a querer tomar mais risco e usar mais. Eu acho que o investidor imobiliário, a gente vê isso, né? Quem compra uma casa, não compra em leilão. Agora, quem é comprador de casa, só compra em leilão. Né? Então, a coisa é porque ele toma mais risco, ele entende mais o processo. Então, o nosso procedimento aqui na Secretaria é que a gente vai sofisticando essa venda com imóveis mais embaraçados. Então, daqui a pouco, por exemplo, como a Fabiana falou, tem um trecho da rua de uma parte que era da Refesa, por exemplo, da antiga Rede Ferroviária Federal. É uma matrícula única que sai de São Paulo, vai até o Rio de Janeiro, está todas as estações, está tudo aquilo ali numa única matrícula. Então, para a gente não desembaraçar e ter todo um trabalho, a gente pode fazer... nós estamos exatamente nesse momento verificando isso com os cartórios, como que a SPU pode expedir um documento que o comprador possa ir no cartório e ele possa executar o seu registro, ele possa fazer o desmembramento com esse ônus na venda. Então, quer dizer, quem compra com o ônus da regularização, mas com documentos suficientes para que isso seja feito. Então, nós estamos agora olhando os cartórios, porque o cartório a gente sabe que a gente aqui está falando de Brasil, né? A gente não está falando de Brasília, né? Então, coisas que um cartório em Brasília pode considerar um cartório, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, pode não considerar. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ter uma uniformidade na ação dos cartórios. Então, a gente está verificando o que a gente precisa junto ao CNJ, junto à gestão, né, e o controle dos cartórios, que é no Ministério da Justiça, para que a gente possa ter portarias que regulem essa ação do cartório em alinhamento com a ação de venda do governo federal. E aí, nesse sentido, cada vez mais, né, hoje, né, a gente está vendendo o mais regularizado possível, mas a gente vai ter precificado também o que é vender esse imóvel não regularizado, para que o comprador arque com ônus, né, daquela regularização. Como a Fabiana bem disse, nós temos poder de cartório, né? Nós temos fé pública. Então, mas a gente também quer garantir, no intuito também de deixar o mercado satisfeito e seguro, que esse nosso documento não vai ter dificuldade no cartório, que ele, de fato, vai conseguir regularizar com facilidade, né, e ter aquele imóvel, por fim, ele sendo proprietário, livre, desimpedido, completamente regularizado. Muito bom, Fernando. Ótimo. Desculpa, Fabiana, ter cortado a sua linha de raciocínio. Só porque essa questão de ônus, viu, Fernando, é muito importante para que as pessoas tenham entendimento aonde ela pode chegar. Vou botar uma sugestão aqui, viu, secretário? A gente tem aqui os cartórios de notas, principalmente aqui em Brasília. A partir do momento que a União possa fazer, eu sei que você tem poder de escritura pública de compra e venda, que você coloca o cartório de notas, ele serviria como um intermediário para a leitura da legalização desse imóvel, com as dívidas que eles têm e tal, que ele é citado no cartório, e aí a pessoa que está comprando fica 100% claro
a forma como ele está comprando. Então, assim, até mesmo para vocês mesmo da secretaria, seria, eu acho que um fator interessante que isso passasse para um cartório de notas e para o comprador, porque fique claro a transação, como se tivesse, entre aspas, um intermediário legal nesse processo. É só uma dica aqui de quem está lidando com o mercado imobiliário, tá? Mas eu acho excelente todas as colocações que você fez, né? E pelo que eu verifiquei no que já foi vendido, a grande maioria são imóveis mais comum, digamos assim, mais imóveis residenciais, né? Então, o que o senhor está falando na prática é exatamente o que vem acontecendo, pelo que eu estou vendo pelo site de vocês. Perdão, Fabiana, dê continuidade ao Não, passar. imagina. Não, super contribuiu essa intervenção aí do secretário. Bom, vamos lá. Eu só vou fazer uma distinção, porque, na verdade, eu entendi sua pergunta, Marcelo, no sentido da proposta de aquisição e não dos imóveis do edital, né? Os imóveis do edital, o ônus que recai sobre eles tem que estar previsto no edital. Agora, os imóveis que, por acaso, a pessoa faça a manifestação de aquisição no portal da SPU, a União só pode alienar de fato se ela tiver, por exemplo, incorporado os imóveis. E incorporado quer dizer que tem que estar no nome dela, pelo menos para ela poder vender, né? As regras que a União tem que obedecer são as regras de direito civil, não vai mudar muito. A União tem várias prerrogativas para fazer a regularização desses imóveis, que os particulares não têm. Então, por exemplo, um exemplo, como o secretário falou, um trecho da linha férrea, né? A gente sabe que tem uma história bem conhecida da rede ferroviária, de uma matrícula que pega, acho que são 25 municípios, enfim, é um trecho muito longo, e a lei de registros públicos, ela exigia que você fizesse o registro somente no início da linha. Então, ou seja, todos aqueles trechos nos municípios seguintes não tem nenhum registro no cartório de imóveis, né? Aqui em Brasília a gente tem uma dificuldade, né? O pessoal aqui deve conhecer a estação Bernardo Saião. Essa estação, ela não tem registro, né? A gente sabe que é da União por força da Lei 11.483, que é da liquidação da rede ferroviária. Mas quando Brasília foi criada, não existia comarca, e aqui era o ponto zero. Então, existiam 5 ramais, né, na região, que a gente tem que fazer essas buscas ainda no antigo DNR para identificar aonde foi registrada essa linha, e nem todos esses imóveis estão definidos nessa matrícula inicial. Então, as faixas de segurança, áreas que foram desapropriadas, isso não ficou definido. A União tem instrumentos para fazer esse tipo de regularização, né? Ela tem o auto de demarcação, ela tem o apostamento vintenário, ela tem ferramentas que permitem a regularização desses imóveis. Claro, para a União promover esses atos, alguns atos, como o secretário falou, eu imagino que sim, seja possível outorgar ao comprador a competência de regularizar, mas outros atos talvez a União ainda tenha que promover. Então, na proposta de aquisição de imóveis, alguns imóveis vão ser alienados sem dificuldades, outros vão depender, e a União vai, conhecendo esses imóveis, a União vai ter a oportunidade de incorporá-los, regularizá-los e colocar à venda de fato, né? Os prazos que estão previstos lá, eles são prazos curtos para essas atividades todas, mas eu imagino aí que a grande maioria dos imóveis, principalmente imóveis em áreas urbanas, vão ser mais fáceis de ser feita essa regularização. Bom, e vou fazer ainda mais outros comentários sobre essas alterações da lei, que eu acho que interessa ao público que deve estar assistindo agora esse webinar, né? Uma mudança significativa também foi a possibilidade de desconto de 25% no segundo leilão. A Lei 346, aliás, a 13.813, ela previa desconto de até 10%. Então, houve um aumento significativo nesse desconto no segundo leilão. Isso é bem legal mesmo, que eu acho que isso é para colocar os imóveis para vender, né? A possibilidade da União alienar imóveis por lotes, que isso também é importante para a União, né? Alguns imóveis, por exemplo, a gente já tem aí algumas prerrogativas de avaliação de massa. Então, a União sabe que ela tem lá, num determinado parcelamento urbano, 40 lotes desocupados.
essa é uma alienação de massa, né? A avaliação já é de massa, a alienação também tem que ser de massa, né? A União tem a possibilidade de vender por lotes. Os imóveis da rede ferroviária, imagino que sim, né? A União fazendo o desmembramento dessas matrículas, que hoje, na verdade, depois da Constituição de 88, foi alterada a Lei 6.015, e hoje você é obrigado a registrar o imóvel na circunscrição competente, né? A União, de repente, pode fazer uma alienação de massa também de uma linha férrea. Numa linha férrea, não, né? Dos terrenos que estão ao redor de uma linha férrea, que por acaso tenham sido desapropriados, excluindo, claro, as faixas de segurança. Bom, outra mudança também importante que a gente está de olho, né, secretário, eu acho que vai ser bem interessante, a possibilidade do BNDES desenvolver um plano de desestatização desses imóveis, né? Isso é bem, bem legal, e eu também fico otimista aí com o que pode vir. E, por fim, a alienação dos imóveis do INSS sem a necessidade de incorporação desses imóveis. Eu entendo que a União não pode alienar imóveis que não estejam incorporados. Então, a exceção dessa regra é justamente o que está previsto na Lei 14.011, que é a possibilidade de alienação desses imóveis, que são muitos, né? Aqueles imóveis que não estão afetados à operação da INSS, e a gente sabe que tem muitos imóveis e centros urbanos que não estão sendo utilizados para a operação do INSS. Hoje é possível fazer a avaliação desses imóveis, acho que está dependendo do acordo de cooperação técnica, né? Mas, assim, são detalhes pequenos, a lei já autorizou. E a gente imagina aí que vão ser incluídos aí milhares de imóveis para que possam ser trabalhados e alienados aí pela Secretaria de Patrimônio da União. Bom, essas eu acho que são as mudanças que mais interessam a vocês. Houveram outras mudanças também na regularização, no artigo 4º da Lei 9636, na Lei 340, na 13.259, enfim, houveram outras alterações aí mais no sentido de regularização, de venda e alienação de imóveis. Eu acredito que essas são as mais significativas. E eu vou continuar aqui à disposição, qualquer dúvida, estou aqui às ordens. Ótimo. Ovídio, você poderia fazer algumas colocações ao secretário e à doutora Fabiana, por favor? Primeiramente, bom dia a todos, aos participantes. Falar depois, após o secretário, pela defesa, eu voto com ele, com o relator, de toda a defesa que ele fez em nome dos corretores de imóveis. Eu não conseguiria fazer melhor. Mas, como ele disse no início, ele é corretor de seguros, é um homem de mercado, e eu acho que o que muda é simplesmente o produto. Mas, secretário, realmente, as suas palavras, o reconhecimento do trabalho profissional do corretor de imóveis é fantástico. A doutora Fabiana Torquato também trazendo para nós a questão da segurança, de como fazer, porque a comercialização com a valorização do imóvel, ela passa por um ponto crucial, que é a segurança jurídica. Eu entendo que isso há de ser, com certeza, é o que mais importa para quem está adquirindo um imóvel. Mas, vamos dizer assim, a integração do corretor de imóveis nesse processo, ela é muito importante. Já visto que até, eu costumo dizer que o descobrimento do Brasil, ela foi, vamos dizer assim, o corretor de imóveis já veio junto, porque no momento em que o Brasil foi descoberto e foi tomada posse, né, foi tomada posse por um outro país, como Portugal, e até porque o país, ainda o Brasil muito grande, não tinha definição de quem era o proprietário, e aí tivemos a posse desse país, e a partir daí chegamos onde estamos hoje. O corretor de imóveis é muito importante em todo esse processo. Como bem dito pelo secretário Fernando Bispo, é a pessoa que melhor conhece a região. Para você ter uma ideia, hoje nós temos quase 400 mil corretores de imóveis no Brasil. Isso é um dado fantástico, porque são pessoas que conhecem cada região, é uma pessoa que conhece a vizinhança. E nos mais longínquos rincões desse país, nós temos pessoas do Arroio ao Chuí, profissionais qualificados para poder vender imóvel da União. E como bem dito pelo secretário, esse segmento ele não tem fim, porque a União recebe imóveis a todo momento, né? Então, eu diria que colocar o corretor de imóvel nesse processo, com certeza, a União irá ganhar muito, porque ele é um profissional que conhece muito bem a região e poderá somar muito. Nós temos hoje 400 mil corretores no país, nós temos o equivalente a quase 50 mil imobiliárias no Brasil, em todo o Brasil. São empresas que trabalham diuturnamente, são pessoas
são empresas que estão instaladas no bairro, são empresas que convivem na região, que nasceram naquela região e conhecem a história da região, que podem, inclusive, contribuir com a propriedade e dizer de quem é que é o imóvel. Tem corretores que você chega numa determinada região, ele conhece toda a história e conhece, inclusive, o registro patrimonial, como bem disse, que na época da igreja, que é o registro Torrens, porque esse era o primeiro registro quando se tinha que originar da igreja. Porque tudo, quando começou, vinha nos registros Torrens, que era da igreja, que a partir daí você gera os documentos seguintes e criando a cadeia dominial veterinária. A questão da lei que foi implementada agora em julho, ela é fantástica. Ao criar no seu inciso 3º a possibilidade da participação do corretor de imóveis. E isso por uma lei federal. Veja a grandiosidade de recepcionar o corretor nesse segmento. Isso dá legitimidade para quem já o tem. Isso traz para a sociedade também uma credibilidade, uma valorização do profissional que melhor conhece o segmento. Eu quero dizer que a União ela fez um gol de placa, secretário. Marcou um gol de placa. E quero dizer que também, parabenizar, não poderia deixar, o deputado Laércio Oliveira foi que fez a emenda ao processo, na medida provisória 915, aos players que trabalharam bastante, o presidente do COFES, João Teodoro, representando os corretores de imóveis, ao Pedro Verman, que também trabalhou bastante, junto com o Sindicato Secausa do Brasil, porque o objetivo era único, valorizar o patrimônio que é de todos, que é o patrimônio da União. Porque, como bem disse o secretário, um prédio abandonado, ele tem um prejuízo para todo o entorno incalculável. Uma coisa é você ter um terreno que pode ser invadido, a outra é você ter um prédio que causa prejuízo, inclusive prejuízo incalculável, que é perda de vidas, como aconteceu. Então, para nós, corretores de imóveis, secretário, fica aí algumas questões que recebemos algumas dúvidas. Por exemplo, como que o corretor de imóveis, quando for tirar as fotos, e hoje nós já passamos dessa fase de tirar fotos, secretário, já estamos um pouquinho mais adiante, a grande maioria das imobiliárias estão fazendo filmagem via drone com esses equipamentos. Nós fazemos filmagem em torno de 1 minuto, 1 minuto e 10 no máximo aí, que dá todas as informações do imóvel. Nós colocamos toda a documentação nos sites das imobiliárias. Esse processo da pandemia, ela realmente acelerou todo o procedimento de comercialização do imóvel. Então, nós colocamos todas as informações nos sites. Então, isso traz segurança para o comprador, ele conhece a região. Então, para que nós possamos estar registrado ou credenciado junto à SPU, ao Ministério da Economia, como que o corretor de imóvel vai fazer esse processo? Eu diria que, como hoje o governo entrou na área tecnológica, tem um setor fantástico, que é o próprio Cerco, né? Pode ajudar vocês aí, para trazer o corretor para esse processo. Eu vou te dar aqui um testemunho, 2 testemunhos muito importantes, secretário, para que os corretores falem assim, mas quem vai pagar a comissão de imóveis é o comprador. Eu vou só voltar um pouquinho. O Secausa Brasil fizemos um trabalho muito grande há 2 anos, quando teve a questão da quantidade de extratos de imóveis comprados na planta no Brasil, que gerou um processo monstruoso e um passivo para as empresas e também para os compradores de imóveis. E nós fizemos um seminário junto ao STJ e que ficou pacificada essa decisão que, constando do contrato de compra e venda, o comprador pagará a comissão, que, na verdade, o comprador é que paga a comissão. Então, eu quero que os corretores não se assustem com essa questão do comprador pagar a comissão, que isso já está pacificado, já tem decisão do STJ, claramente pacificou essa relação. É simplesmente deixar claro no documento que quem pagará a comissão será o comprador. E eu quero dizer o seguinte, recentemente, nos imóveis da União, na 102 Sul, eu participei, inclusive, na primeira aça, secretário, na primeira aça, assessorando um comprador, né? E perdi para um colega, eu não vou citar o nome dele aqui, mas na minha avaliação eu teria ganho. A avaliação que nós passamos para a cliente era uma, e ela botou R$90 abaixo. Eu teria ganho do colega por 99 centavos. É um grande amigo meu, mas posteriormente, na relação seguinte, nós compramos o imóvel, a cliente seguiu a nossa orientação e nós adquirimos o imóvel com a diferença de R$900. Ou seja, ela contou com a participação de um profissional qualificado, que conhece a região, e ela nos contratou para isso. E eu fui contratado, secretário, doutor Fabiano e ao que estão participando, no primeiro momento. Não chegou ao segundo, não chegou aos 25%, porque a pessoa queria comprar um imóvel e foi ali na 102 Sul. Então, foi um processo muito tranquilo e nós participamos no primeiro momento. Então, secretário, quero dizer que eu diria que o corretor de imóveis ele pode, sim, participar no primeiro momento, porque isso é comum nos países, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas contratarem o corretor
para adquirir o imóvel para ele, porque ele fica muito mais confortável, porque é o profissional qualificado para realmente discorrer sobre a região. Mas fica a sugestão, mais uma sugestão, secretário, de que incorporar esse processo também o corretor avaliador. O corretor avaliador, com o KNAI, é o profissional que conhece a região. Eu acho que, de repente, existe uma forma aí, secretário, que talvez isso não precise nem ser através de lei, né? Uma regulamentação na legislação que o profissional que tenha, e na sua qualificação, o KNAI, que ele é o corretor avaliador de imóveis, ele dará celeridade ao processo e vai contribuir para a União também mais essa questão. Então, eu acho que seria essa sugestão também, e dizer que também qualificar a pessoa jurídica em poder vender o imóvel, porque, como bem dito, o funcionário da União, ele mostrou o imóvel para nós, mostrou 5 apartamentos, mas ele tinha um horário pré-determinado, ele já tinha outras visitas, ele só atende de segunda a sexta, tem a questão da pandemia. Nós, corretores, trabalhamos à noite, sábado, domingo, feriado, não tem problema nenhum. E como que nós vamos poder pegar essa chave na União? Então, eu estou partindo um pouquinho mais, que eu acho que isso é muito importante, tem muitos corretores querendo saber como funciona esse processo, e estando ele em uma imobiliária, seja também junto com o corretor, pra você ter uma ideia, tem redes imobiliárias aqui, nós participamos de uma rede, tem 200 corretores. Se você tiver a chave naquela imobiliária credenciada, secretário, essa imobiliária será responsável junto à SPU pela posse daquele imóvel, e ele poderá fazer parceria com outros colegas. Ou seja, é um processo ganha-ganha. Então, são essas considerações. Eu já estou partindo um pouco mais para a parte comercial, até porque a doutora Fabiana e o senhor também explicaram muito bem, didaticamente, e os corretores de imóveis são pessoas extremamente qualificadas e compreendem muito bem o processo. Então, fica essa questão da sugestão de dar uma celeridade de como nós cadastrarmos junto à SPU, de como também trazer para o segmento da avaliação de imóveis o corretor de imóveis que tem o KNAI, que é o avaliador do bem, porque ele conhece muito bem o segmento. Então, eu quero parabenizar, em nome daqui, parabenizar o Estado, parabenizar o presidente da República por essa iniciativa, porque isso é um processo ganha-ganha. Porque o prejuízo que tem no Distrito Federal, ele é imenso com a propriedade que não foi vista. Eu vou só citar um exemplo rapidamente. O senhor deve ter participado da semana passada, foi assinado um convênio para regularizar 13 mil imóveis em Vicente Pires. E, olha, esse imóvel da União, infelizmente, a população, por um segmento, um setor que não foi planejado, ele foi invadido, e aí o prejuízo da infraestrutura é todo dia enxurrado mais do que não foi planejado. Então, eu acho que nós precisamos dessas questões. Só mais um detalhezinho, eu quero parabenizar também a SPU. Eu fui participar de um processo de uma aquisição de uma área rural aqui na Fazenda Sálvia, que uma pessoa me pediu uma ajuda. Eu não sabia que a SPU era tão fácil trabalhar com ela. Viu? Ele tinha a inscrição do imóvel, acessou o imóvel via sistema, ele tinha as coordenadas do imóvel, tinha a planta no sistema, quem era o proprietário, desde quando, tudo via sistema, comunicou à SPU. A SPU emitiu um CAT, que é certidão de autorização de transferência, pegou esse documento, foi no cartório de notas, Marcelo, fez uma escritura, porque a pessoa primeiro tinha uma escritura, o cliente chegou para nós lá com 50 sessão de direito, CAT de procuração, falou, não quero nem ver isso, eu quero ver o documento de quem é a pessoa que era o proprietário do imóvel e quem é que está cadastrado junto à SPU. Foi feito esse documento de escritura, secretário Fernando, e foi levado esse documento, essa escritura pública à SPU, e hoje eu entrei na matrícula, até por acaso, entrei na matrícula da SPU, já consto novo adquirente. Então, é um processo fantástico. Eu diria que eu estou dando testemunho, foi recente, e era aqui uma área da Fazenda Sálvia, vocês estão fazendo uma parceria, o imóvel está regularizado junto à de propriedade da União, são 12 mil hectares, já tem matrícula e vão desmembrar. Então, eu acho que a SPU está muito adiante do que nós imaginávamos. Então, eu tenho convicção que os corretores têm muito a contribuir. Parabéns a todos aí, secretário. Posso fazer uma fala agora, já que o Ovidio puxou a história da Fazenda Sálvia? Eu acho que é legal a gente trazer esse exemplo, e dá licença, secretário, eu vou falar aqui, claro. Essa é uma história que eu tenho acompanhado. Eu tive também a oportunidade de ser consultora da BPRU, né? Então, a construção da alienação da Sálvia, inclusive algumas alterações legislativas foram feitas em razão da experiência que a gente teve com a Sálvia, né? Ainda quando eu estava como superintendente, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro acordo, que agora foi refeito já nas condições da lei nova, da lei 14.011,
com todas as prerrogativas que facilitam o processo de regularização, né? E ali a SPU é a primeira experiência do Brasil nesse sentido. Ali a SPU otorgou à associação a competência para regularizar os imóveis da União. E, de outro lado, o que aconteceu? Aqui no Distrito Federal, a gente tem aquele problema com a proibição do desmembramento de áreas que são consideradas fração ideal, né? Então, ou seja, para você desmembrar, você obrigatoriamente tem que fazer o parcelamento do solo. Isso está previsto lá no artigo 2º do provimento 2 do Tribunal de Justiça aqui. Então, o que foi possível fazer? Corrigindo só o tamanho da área da Sálvia, ela tem 10.800 hectares. E aí, os cartórios de registro de imóveis, uma parceria muito bacana, né? Ali pega Planaltina e Sobradinho, eles admitiram a divisão da Sálvia, que a própria Lei 6.015 admite, né, pelos córregos e vias. Então, a Sálvia está sendo parcelada de forma conjunta, porque o licenciamento tem que ser da fazenda inteira, mas na hora de compensações ambientais e tudo isso, vai ser possível reduzir a Sálvia em 10 etapas, né, em 10 matrículas diferentes, né. É uma regularização bem interessante, que acho que vai servir aí de estudo de caso para a SPU empreender no mesmo sentido em outras áreas da União. É fantástica a sua colocação, aproveitando aqui. Em relação aos 12 mil que eu citei, é que eu tenho o hábito de dizer aqui em Brasília que as áreas aqui elas têm cerca viva. Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de imóveis irregulares. E muito essa questão da Fazenda Sal, a gente vem acompanhando, até que eu sou conselheiro do Complan, vai passar pelo Complan, mas eu tenho certeza que o próprio presidente da Norega aqui, o Alan Guerra, eu estou citando ele, que criou aqui, participou aqui do primeiro condomínio regulado do Distrito Federal, né? Que foi o Chapéu de Pedra, ele que na época foi um dos proprietários do pessoal do Banco do Brasil, que comprou uma área maior e depois desmembraram e parcelaram. Então, eu tenho certeza que o Brasília será um exemplo para o restante do país. Parabéns, doutora. Só mais uma pergunta. A Fazenda Sálvia também vai cair na mesma linha de 87, de 83 e 17? Ou seja, foro, a questão do aforamento? A propriedade, o domínio, os compradores vão comprar só 17% da União? Não, a Fazenda Sálvia é a inscrição de ocupação, né? Não tem aforamento lá. Então, a inscrição de ocupação vai ter que ser feito o valor de avaliação do imóvel com a dedução aí, se área urbana das benfeitorias. As áreas urbanas da Sálvia, na verdade, não são objeto desse acordo de cooperação técnica que foi firmado com a BPRU. A BPRU regulariza as áreas rurais, né? Uhum. Não, as áreas urbanas, elas estão sendo... rural mesmo, era rural. As urbanas foram transferidas para o governo do Distrito Federal e, nesse caso, foi autorizado o desmembramento. As demais áreas... vai ter que ser feita a avaliação como gleba rural, vai ser deduzida aí a valorização pelas benfeitorias, né? E ainda tem as possibilidades de desconto de 25% à vista. O ocupante também vai poder ter uma etapa da regularização da Sálvia, que ela é feita em conjunto, que é justamente o licenciamento. É necessário promover o EIA-RIMA, tudo isso para levar registro. E a segunda etapa, que aí é feita individualmente, que aí os ocupantes vão ter que apresentar, que são as exigências da Lei de Registros Públicos, planta, memorial descritivo, a avaliação do imóvel, né? E aí eles sim poderão fazer jus a esse desconto que eu falei para vocês. E o parcelamento ia até 180 vezes e ainda pode utilizar os recursos do FGTS. Esse processo é fantástico, é mais ou menos como se fosse um prédio, incorporação de um prédio, você compra a fração ideal dentro daquele conjunto maior. É um processo muito simples. E a lei, a 14.011, ela ampliou lá no artigo 4º da 9636 as possibilidades de garantia para o agente financeiro na hora do financiamento da área, permitindo, inclusive, que o ocupante possa alienar um percentual da sua área como garantia ao pagamento dos custos da regularização. Perfeito. Secretário, pode falar. Eu estou preocupado só antes do senhor entrar, são 10 e 10. Tinha algumas perguntas aqui, eu vou ser bem breve. Você poderia falar, Fernando? Depois eu gostaria de entrar para a gente poder colocar alguns temas para a gente acelerar aqui o processo. Obrigado por todas as informações, Fernando, Ovídio e Fabiana, por favor. Bem rápido o objetivo aqui dos pontos do vídeo. O cadastro de corretores
né? E como que os corretores podem participar dessa venda. E qual é o passo a passo? Bom, a venda do imóvel por corretor, ele vem após o segundo certame, né? Esse segundo certame, nós podemos dar um desconto de 25% e depois colocar o imóvel na venda direta com esse desconto, né? Até justamente para que a comissão do corretor ela esteja ali já embutida dentro desse desconto, que não onere nem muito mais o comprador. Agora, esse passo, ele é um passo, o corretor trabalhar esse imóvel na venda direta, né, quando o imóvel fica disponível para o primeiro que chegar, não é mais uma concorrência. A concorrência já existiu 2 vezes, o imóvel está precificado ali e a pessoa vai poder comprar simplesmente manifestando. Chegando aqui com o corretor, vai ver, vai gostar do imóvel, vai fazer a oferta para a compra do imóvel e vai levar aquele imóvel. Esse é o último passo do nosso processo. Esse nosso processo, como eu disse, a lei passou a vigorar agora em junho desse ano. Então, essa parte, o vídeo, do cadastramento do corretor, de como o corretor vai pegar a chave, de qual é o documento que a SPU vai dar para que o comprador veja que aquele corretor está fazendo parte desse processo e que a comissão vai ser paga a ele, como é o processo dessa venda, ele está sendo regulamentado na lei. Ou seja, regulamentar a lei é justamente colocar o passo a passo e abrir os campos no sistema para que o corretor possa entrar em contato com a SPU, se conectar à SPU, como a SPU sendo seu cliente, né, que é vendedor, e ele possa buscar o comprador no mercado. Então, isso realmente você não vai conseguir fazer hoje, não tem nenhum corretor ainda cadastrado para esse processo, porque, apesar de estar na lei, carece da regulamentação. Então, Ovidio, nós temos aqui como meta, até o final do ano, fazer essa regulamentação. O Ministério da Economia, a parte legal aqui que faz as leis, que coordena as regulamentações das leis aqui dentro do Ministério, ficou um pouco assoberbada, bastante assoberbada com a questão da pandemia. Muitas leis emergenciais, muitas ações emergenciais. Então, não porque não seja menos importante, mas numa ordem cronológica, a regulamentação da parte dos corretores ela fica no final do processo. Então, nós pretendemos até o final do ano regulamentar essa parte e nós vamos dar ampla divulgação. Então, eu já me comprometo aqui a ter um informe ao Secov, à DF Imóveis, aos jornais, né, fazer ampla divulgação disso e, normalmente, assim, a gente publica no Diário Oficial a regulamentação e ela só passa a vigir no dia 1º do mês subsequente, para que todos estejam tranquilos, possam acessar e ficar tranquilos. E isso aí, eu acho que responde aí, eu acho que várias posições que você colocou na sua pergunta. Obrigado. Fernando, eu vou complementar com algumas informações, eu acho que é importante. A doutora Fabiana colocou aqui, a gente vai ser promovida uma conferência regional que vai tratar sobre a criação da Fazenda Sálvia. Fabiana, você pode falar rapidamente sobre esse tema, só para nortear a população que está ouvindo aí, já que foi tocado a questão dessa área, que foi até um exemplo, né, para a SPU. Será um dia inteiro de debate? Claro, vai ser um prazer. No dia 25 de novembro vai acontecer essa conferência com os atores envolvidos nesse processo de regularização, com várias autoridades, né? Eu acho que vai ser bem importante essa discussão, porque vão ser debatidos os instrumentos de regularização, os instrumentos de alienação, e como eu falei, a experiência da Fazenda Sálvia, ela é precursora, né? Nós entendemos que é uma primeira experiência que deve abrir as portas da SPU para tantas outras áreas ocupadas da União. Lembrando que, a exemplo da Sálvia que eu tenho aqui na cabeça, a Sálvia também tem áreas disponíveis dentro dela, que vão ser alienadas de forma, talvez pelo PAI, né, pelo processo de aquisição, ou por edital, né? Então, também haverá, embora a regularização seja direta ao ocupante, também haverá aí a possibilidade de alienação de imóveis desocupados, né? E assim também deve ser procedida a regularização em imóveis urbanos, né? Os imóveis comerciais de um parcelamento urbano, ele obrigatoriamente ele deve ser alienado. Então, fica a dica aí para os corretores que também existe essa possibilidade em cada processo de regularização que haja um remanescente de lotes ou também que hajam lotes comerciais disponíveis.
Ô, Fabiano, eu gostaria de já te provocar que após o resultado final dessa conferência, eu queria divulgar aqui, viu? Eu queria fazer um webinar sobre essa, já que é uma referência, né, secretário, que a gente pudesse divulgar o que foi, entre aspas, determinado, o que foi acordado. Então, já faço o convite desde já para a gente, após essa conferência, a gente faça um breve resumo para a população. Secretário, eu queria colocar alguns números assim que eu acho que é importante. Pelo que eu vi aqui no site de vocês já fizeram 33 concorrências públicas, é isso? É assim que se chama? 33 concorrências públicas já foram feitas, né? E tem 29 editais abertos, inclusive um hoje, né? De venda de imóveis. Então, acho que isso é importante as pessoas ficarem atentas a isso, que são oportunidades, né? E dessas, nós temos 29 imóveis no Distrito Federal ofertados, tá? Muito deles no plano piloto, né? É uma oportunidade de se comprar um imóvel através de concorrência pública. Eu vi aqui no seu site, em últimas vendas, e lá aparece 20 imóveis. Desses 20 imóveis das últimas vendas, 9 são do Distrito Federal, que geraram 35 milhões em vendas, no caso, né? 35 milhões só do Distrito Federal. Inclusive, eu imagino que a piscina da dengue tenha sido arrematada, né? Porque tem 2 imóveis em NQL12. É isso mesmo, secretário? É isso mesmo, é isso mesmo. Foi um dos primeiros problemas a acabar aqui com a venda, né? Então, quer dizer, tinha que ter servidor da SPU para ir lá, para poder jogar cloro, para poder cuidar da piscina, um imóvel sem uso, mas agora está em boas mãos. Coisa boa. Outra coisa importante que as pessoas me perguntaram aqui, só queria que o senhor falasse antes da gente fazer o fechamento, que é uma coisa rápida, com certeza, o senhor já me esclareceu antes do evento, sobre o imóvel da Octogonal, porque a Octogonal fica muita gente de olho, que, né, Brasília tem a Superquadras, que é um projeto maravilhoso do Lúcio Costa, mas as pessoas têm aquele conceito de segurança, o senhor que é do Rio de Janeiro, no caso, né? Os condomínios lá são todos fechados e aqui nossos condomínios são abertos, né? Com algumas exceções. E a Octogonal é um condomínio fechado dentro do plano piloto. Como é que está aquela questão da licitação daquela área? O senhor pode falar rapidamente para a gente, sem muito... não precisa se adentrar tanto, só para a gente ter uma noção de prazo e tudo mais? Sim, a Octogonal, ela foi colocada, a gente fez a concorrência pública dela no início desse ano, antes da pandemia. O intuito era justamente vender para que pudesse desenvolver aquela área. No entanto, no dia da concorrência, houve uma liminar, né, que suspendeu a concorrência da Octogonal. Nós recorremos porque era o entendimento de que uma avaliação que era do Banco Central, contábil, né, do Banco Central, estava com valor superior ao que nós estávamos ofertando como valor mínimo, e essa discussão foi para a Justiça, né, porque, na verdade, não haveria dano erário, porque o método da avaliação era um método evolutivo e conforme o que preconiza ali os tombamentos de Brasília. Mas agora está no Judiciário, né, espero que os juízes e o Judiciário sejam sensíveis à necessidade de que aquela área seja vendida, né? E agora teremos que aguardar. Um ponto que o Ovidio colocou, e aí eu tenho uma informação ruim, tá, Ovidio, que me lembrou agora com essa do Marcelo, é que a avaliação dos imóveis, nós discutimos isso muito internamente aqui com os órgãos de controle, e justamente para que não houvesse nenhuma intercorrência de dificuldade no processo dos corretores, acabou que a avaliação não ficou permitida aos corretores, apenas aos engenheiros, né, e arquitetos que vão fazer a avaliação conforme as regras da BNT. A gente sabe que os corretores também, muitos deles têm o conhecimento e seguem as regras, né, mas dado o tamanho do patrimônio, e o exemplo aqui da Octogonal, por exemplo, né, que é uma área que, para se avaliar, necessita ali de um estudo de engenharia, né, mais pesado, né, por causa dos métodos, né? O corretor, normalmente, ele faz o método comparativo, porque ele sempre está comparando o imóvel da venda. Sim. Só que, como a União tem muitos terrenos, e esses terrenos podem ter várias formas de desenvolvimento, e o método evolutivo a gente entende ali que ele é mais característico da engenharia Sim. e da arquitetura, Sim. a gente teve que limitar, nós tentamos, inclusive, colocar os corretores
mas a gente viu que ia ficar muito difícil a redação, e aí a gente deixou o corretor mais focado na venda mesmo, não sendo possível nesse momento ainda a avaliação por corretores, né, que foi um ponto que também você colocou. E a octogonal, eu clamo aqui, né, que a justiça ande rápido, né, porque nós não podemos deixar uma área como aquela em Brasília. Aquilo ali vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar construção civil, depois negociações de venda, compra e venda, a cadeia dos corretores. Então, quer dizer, muita gente envolvida no momento que o Brasil precisa, né? E eu espero que o judiciário esteja sensível a isso, porque ele está travando e gerando desvalorização, impedindo o desenvolvimento socioeconômico de uma área que já tem prevista a construção do prédio, está lá dentro do tombamento de Brasília, está tudo correto, e a avaliação da SPU foi uma avaliação junto com o plano de desenvolvimento da área. Então, quer dizer, não tem... E outra coisa, o valor da SPU é sempre o valor de mercado, mas para uma concorrência pública. Quem vai justamente precificar é a concorrência, né? E é uma concorrência que não é leilão, tem que colocar o valor fechado. Então, quer dizer, como o Ovidio falou, se você correr o risco de perder por 100, 200 reais, você tem que botar mais, né? Então, isso aí eu acho que... Espero que o judiciário seja sensível. Secretário, só a parte rapidinho, Marcelo. Em relação à avaliação, eu entendo que o método evolutivo é complexo, e dentro das normas da BNT, né, os profissionais qualificados, mas eu tenho acompanhado alguns exemplos, secretário, em que o corretor de imóveis que tem o KNAI assinar em conjunto alguns laudos, em conjunto com o engenheiro e avaliador. Então, poderia ser aí um caminho, uma abertura, e muito bem colocado pelo bispo aqui também, por exemplo, a Caixa Econômica, quando ela terceiriza, as avaliações de apartamentos, um apartamento 102 Sul, eu diria para você pegar, você poderia separar os imóveis construídos, que aí não trabalha com essa linha, para um apartamento 102 Sul, o corretor pode muito bem trabalhar com essa avaliação, e eu entendo que a complexidade de um octogonal, e aí eu conheço um pouco do processo, que é uma área que nós atuamos bastante, na área corporativa, o método evolutivo, eu diria que inclusive muitos engenheiros, inclusive muitos arquitetos nem tem assim, que não atuam no segmento de avaliação, não tem conhecimento de domínio, a não ser que tenham que estudar essa matéria, essa cadeira. Mas que fica a sugestão de que pelo menos os apartamentos em locais já construídos, secretário, casas pequenas, as coisas, que os corretores possam participar. Nesses terrenos maiores, eu entendo que realmente, talvez essa assinatura conjunta, e eu já participei, já auxiliei, já entrei, inclusive, como assistente técnico, que é muito comum no judiciário, você fazer avaliação de prédios e o juiz nomeia um assistente técnico. Eu já fui assistente técnico de alguns engenheiros, de alguns avaliadores em conjunto. Então, é uma sugestão, viu, secretário? Mas muito obrigado. Fabiana, tem algumas perguntas aqui, se você puder responder embaixo aqui para as pessoas sobre a questão da conferência. Eu estou preocupado com o horário, secretário, já passamos bastante do prazo que a gente tinha determinado, eu peço desculpas a todos vocês. Eu vou aproveitar o vídeo que você está com o microfone aberto, eu vou pedir para você começar agradecendo a participação de todos, você fazer uma breve despedida, depois a Fabiana, depois o Fernando Bispo, fechasse aí com chave de ouro, viu, Fernando? Muito obrigado, secretário, pelas suas informações, muito obrigado. Tem muito tema aqui para... Se a gente ficar aqui, vai ficar umas 10 horas conversando aqui, não vai exaurir o tema, né? Então, muito obrigado por tudo. Queria já passar a palavra agora para o presidente Ovidio. Por favor, Ovidio. Eu só quero parabenizar a DF Imóveis por essa fantástica iniciativa. Ela é muito esclarecedora. Você pode ter certeza que os participantes que estão aqui são extremamente qualificados, são pessoas que irão repercutir e levar adiante esses conhecimentos. Então, a DF Imóveis está de parabéns, o secretário Fernando Bispo, pela qualidade da informação e pela facilidade. Ele domina com tanta qualidade que ele fala tão fácil, tão simples. A doutora Fabiana Torquato também. Eu gostaria que, quando fosse publicada a questão da Fazenda Sálvia, e desse publicidade, inclusive para que o Marcelo pudesse divulgar na DF Imóveis, que é o site mais conhecido e mais acessado do Distrito Federal, e para que nós possamos também, doutora Fabiana e secretário Fernando, levar isso para os demais estados do Brasil, para que as pessoas assistam essa audiência pública e participem dessa discussão. E fica a sugestão de vocês convidar o doutor Alain Guerra para esse processo, que é o presidente da Noreg, que é uma pessoa que muito pode contribuir nesse procedimento, ele conhece bastante do segmento, eu tenho certeza que esse processo será um projeto ganha-ganha. Então, estão todos de parabéns,
Eu agradeço ao convite em nome do Secov, do Secovos do Brasil e dos quase 400 mil corretores que aqui nós representamos. E a todos um excelente dia, muito sucesso e vamos vender os imóveis da União, porque o imóvel é nosso também. Grato, Ovídio. Fabiana, eu vou te perguntar rapidamente, se eu falar aqui, não sei se você viu aqui no Q&A, fizeram uma pergunta aqui sobre a questão de que é participar do processo da Fazenda Sálvia, da conferência. Você pode informar como é que vai ser feito isso? Tá. As informações sobre o seminário vão estar disponíveis provavelmente no site da BPRU. Eu não sei se já estão disponíveis, eu vou verificar e eu posso depois te passar, Marcelo, você publica aí no site da DF Imóveis quem são os palestrantes e quais são os temas que vão ser debatidos. Basicamente, o que eu acho que vai ser importante nesse seminário é justamente a gente debater os instrumentos de regularização, os métodos de financiamento da regularização e os instrumentos de alienação dos imóveis, que eu acho que os ocupantes vão participar aí em peso justamente porque é de interesse daqueles que ocupam imóveis da União, já que esse é um precedente importante que está sendo aberto. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Se você quiser me falar as perguntas, eu posso responder. Já te respondi, já passei a pergunta mais importante, era isso mesmo, tá, doutora Fabiana? É isso mesmo. Eu estou te passando aqui o contato dela para a divulgação da conferência para ela aqui, tá? Mas pode... Tá, então, deixa eu me despedir decentemente. Quero te agradecer, Marcelo, parabenizar aí pela oportunidade, pelo debate. Eu acho que a gente tem que promover, desmistificar esse tema, né? Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor fica a possibilidade da alienação desses imóveis, né? E me colocar à disposição para qualquer outro webinar, qualquer outro debate que eu possa colaborar, eu estou sempre aqui às ordens. Obrigado, secretário, parabéns mais uma vez. Obrigado, Ovídio, sucesso aí. Qualquer coisa também conte comigo. Um abraço. Secretário, do fundo do coração, eu queria agradecer aqui a sua participação, o seu tempo, né? Bastante tempo, aqui já estamos quase 1h30 de webinar. Eu peço desculpas, mas acho que foi muito válido para todo mundo que participou. Colocamos a DF Imóveis, tá? Também, secretário Fernando Bispo, à disposição da SPU. O que o senhor precisar aqui em Brasília, a gente tem uma grande divulgação. Acabamos de fazer um salão imobiliário com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, um salão 100% online, que a pessoa podia acessar os imóveis. O próprio Anoreg tem os cartórios conveniados nossos que analisam a documentação do imóvel, bota o seu imóvel seguro, a Caixa pode visitar o imóvel online, financiar online pela Caixa Econômica Federal, ou seja, todo o processo pode ser feito 100% online. Então, a gente está à disposição, inclusive colocamos a DF Imóveis a serviço da SPU, se vocês quiserem divulgar melhor esses editais, principalmente desses imóveis que estão aqui sendo feitos aqui em Brasília, eu acho que vale a pena. Enfim, eu queria fazer uma sugestão para ficar um pouquinho mais claro no site do Imóvel União. Eu não consegui verificar o passo a passo mais tranquilo de como é que se faz a concorrência pública, a compra. Eu vi que é super simples, mas é só para quem não visualizou. Nós estamos à disposição do senhor e agradecemos imensamente o seu tempo, a sua disposição, as suas palavras, do Ovídio Maia e da doutora Fabiana. Muito obrigado. Por favor, encerre o nosso webinar com chave de ouro, doutor Fabiano. Fernando. Maravilha, Marcelo. Obrigado. Assim, agradecer o Ovídio e a Fabiana. A Fabiana aí é uma guerreira dessa pauta, né? Uma pessoa que está sempre envolvida, pesquisa, colabora, sugere. Então, assim, é muito bom que a gente tenha pessoas, né, envolvidas nesse processo e propagando esse processo para que ele aconteça, né? Na verdade, eu estou servidor público, né, vim da iniciativa privada, estou do lado de cá do balcão, estou no governo federal, mas nós somos um time, né? Na verdade, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil. O meu papel aqui é fornecer esse desenvolvimento dos imóveis da União, e o papel dos senhores é justamente fomentar o mercado para que isso aconteça, né? Então, realmente, quando você compra o imóvel da União, você está ajudando o Brasil, como o Ovídio bem disse aqui, né? Os corretores, quando estão trabalhando esses imóveis,
eles estão fazendo um pouquinho como eu estou me doando aqui para o governo, né? É um ideal mesmo de patriotismo, de querer um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós podemos trabalhar junto onde quer que nós estejamos, né? Podemos colaborar com essa iniciativa. O que se falou aqui hoje, para a gente finalizar, direito à propriedade, segurança jurídica, isso é a premissa, né, do governo liberal, né? Isso é uma premissa do governo Bolsonaro, né? Ele quer liberdade, ele quer segurança, ele quer um povo realmente livre, né? Então, a regularização fundiária, a venda dos imóveis, tudo isso, a titulação, tudo isso que a gente está trabalhando é justamente para a gente construir um país economicamente desenvolvido no futuro, né? As transações de compra e venda, os processos de sucessão após o título de propriedade, eles são seguros, inquestionáveis, né? E também servem como uma ferramenta para financiamento bancário, né? Então, gera valor ao imóvel. Então, quer dizer, as consequências positivas disso, o impacto na sociedade, são realmente muito potentes, né? E isso vem de um trabalho, a 13465, que a Fabiana trabalhou, a 14011, que nós colocamos agora. Tudo isso são ferramentas que estão nas nossas mãos e a execução, ela é, para mim, o ponto mais difícil, mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo executar, né? O Tony Blair, ele esteve aqui no Brasil, ele disse, né? É fácil dizer o que os governos devem fazer, o difícil é executar. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo executar, graças a esse apoio. Agradeço, Marcelo, pelo convite. Sensacional. O que a gente quer aqui dentro do Ministério da Economia é que o setor privado participe. Nós queremos um setor privado potente, né, desenvolvedor, gerando emprego, gerando renda, e juntos nós vamos conseguir construir isso. Então, agradeço mais uma vez. Acho que a gente está construindo um futuro muito melhor para os nossos filhos, né? Os nossos netos vão agradecer e, com certeza, nós, todos que estamos aqui participando disso, teremos aí, na nossa história, uma linhazinha dizendo assim, olha, eu não fui omisso, eu não deixei de dar a minha contribuição na hora que o meu país precisava. A nossa geração, ela tem que virar essa curva, nós estamos num ponto de inflexão aqui positivo e o mercado vai voltar, vamos responder tudo isso que está sendo construído, nós vamos colher os frutos e as gerações futuras também, né? Então, agradeço mais uma vez, sempre à disposição. Esse governo é um governo amigo do empresário, esse governo é um governo amigo do desenvolvimento econômico, né? E tudo sendo feito dentro dessa premissa aqui de publicidade, transparência, clareza, né? Então, agradeço a DevMob, porque aqui estamos cumprindo com o princípio da publicidade, né? O quanto mais você puder divulgar essas informações, melhor será para o nosso país, melhor será para a nossa gestão, né? E, consequentemente, os resultados também de maior concorrência e maior valor dos imóveis para a União também, né? Que é importante. Com certeza, secretário. Muito obrigado, muito bem colocado. Mais uma vez, quero reforçar nosso agradecimento e parabenizá-lo, como a própria Fabiana, né? Já está 5 anos trabalhando nesse setor. Ele falou que realmente, o que ela informou é que realmente as coisas estão sendo feitas, realizadas, né? Essa é a parte mais importante de tudo. Então, doutor Fernando Bispo, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelas informações, doutora Fabiana, o vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, obrigado. Fique com Deus.